Sejam bem-vindos ao Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Ouça este programa sempre que quiser em formato podcast. Aí está o cluster do desporto em Portugal. Conta com 14 empresas, 8 entidades e um volume de negócios de 270 milhões de euros. O objetivo da Associação Industrial Portuguesa e da Câmara do Comércio e Indústria passa pela valorização do setor, o aumento da sua competitividade e a potencialização da sua internacionalização. Este será o tema para a segunda parte deste Jogo Económico. Para já, vamos falar da impressionante performance de Cristiano Ronaldo nas redes sociais, de uma janela de transferências que se abre para o Mundial de Clubes e como um antigo médio do Real Madrid pode revolucionar o panorama das transferências na Europa. Dou as boas-vindas aos nossos comentadores, Luís Tavares Bravo e Jorge Faria de Sousa, e também ao jornalista Rodolfo Alexandre Reis. Está na hora do hat-trick. Como sempre, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana e vamos começar, Rodolfo, pelo primeiro número, que é o número precisamente de seguidores de Cristiano Ronaldo desde 2017 nas redes sociais. Antes de mais, cumprimentar-te a ti, ao Jorge Faria de Sousa e ao Luís Tavares Bravo. São 735 milhões o número de seguidores que Cristiano Ronaldo angariou nas redes sociais entre 2017 e 2024, um verdadeiro fenómeno para lá das 4 linhas do craque português. 170 milhões no Facebook, 113 milhões na rede social X e 640 milhões no Instagram. Ninguém mais no mundo é seguido nas redes sociais do Cristiano Ronaldo e, se dúvidas houvessem, basta ver o canal no YouTube que o português criou, o You Are Cristiano, e que em menos de 3 meses angariou quase 64 milhões de subscritores. Muito obrigado, Rodolfo. E, Jorge, são 735 milhões de seguidores, a mais desde 2017 até 2024. E porque 2017 nós fizemos um trabalho para o impresso em que focámos a marca Ronaldo desde o início do Jornal Económico, e daí esta data. E, portanto, conseguimos perceber aqui que Cristiano Ronaldo teve um tremendo salto nas redes sociais. São mais de 700 milhões de seguidores e hoje em dia ou estás nas redes ou não existes, e isto é válido também para os jogadores de futebol, mas Cristiano Ronaldo já ultrapassou claramente essa dimensão, não é, Jorge? Sim, antes de mais cumprimentar-te a ti, Zé, ao Luís, ao Rodolfo e a todos os que nos estão a acompanhar. Fica demonstrado com esse número não só aquilo que foi atingindo ao longo da carreira e marcou a história do futebol nacional e mundial. Acho que vai ser sempre uma das grandes figuras da história do futebol mundial, a par de Pelé, de Maradona, e claramente um jogador que foi procurando sempre novos objetivos, bater todos os recordes, mesmo ao nível da seleção, e estamos agora nesse período. Ele estará ao serviço da seleção nestes 2 próximos jogos da Liga das Nações. Agora, efetivamente, é a grande marca global enquanto desportista, e esse crescimento diz muito do que tem sido a importância e a inspiração que Cristiano Ronaldo se transformou para muitos jovens dos quatro cantos do mundo. Mesmo se olharmos para o lançamento do novo canal do YouTube do Cristiano, que atingiu números absolutamente astronómicos em muito poucos dias. Isto diz muito da capacidade que ele tem de mobilizar pessoas no mundo inteiro, e eu acho curioso esse número. Recordar que ele é, por exemplo, a pessoa mais seguida no Instagram, além desse novo canal do YouTube que foi claramente que atingiu esse crescimento absolutamente astronómico. Sim. Acho evidente que é a maior marca desportiva ao nível global. E, Luís, as redes sociais são o grande Eldorado para as marcas. Ronaldo é uma das grandes marcas mundiais, e temos de facto aqui uma capacidade enorme de se estabelecer nas redes sociais e muitas vezes até entrar em idades de miúdos que muitos deles não o viram jogar ao mais alto nível como nós vimos. De facto é um potencial tremendo.
Sim. Que aqui está. Saudar em primeiro lugar todo o painel e vocês e por nesta nossa edição. Mas, de facto, é assim, eu julgo, me recordo, eu infelizmente já sou dessa idade, de umas palavras do Carlos Queiroz quando ele foi contratado inicialmente pelo Manchester United e ainda era Carlos Queiroz também o adjunto de Sir Alex Ferguson. E ele falava numa entrevista que achava que o Cristiano Ronaldo poderia ter o mesmo impacto no futebol que o Michael Jordan teve na NBA. Isso passou um bocado despercebido sempre, creio eu, que na imprensa, mas eu recordo-me bastante bem dessas palavras. E se em termos de desportivos, provavelmente surgiu Messi, houve Messi e, portanto, dividiu um pouco esse espaço dos prémios com o Ronaldo, mediaticamente, Cristiano, eu creio que claramente vai ser o atleta destas últimas gerações que ficará na história, em termos mediáticos, ao nível provavelmente de Pelé, creio eu, e de Maradona. Não vejo mais ninguém com este tipo de mediatismo. Em termos daquilo que é a exploração comercial nos dias de hoje, com redes sociais e etc., o modelo é engraçado, porque o modelo do Cristiano inicialmente assentava muito num colega de equipa, do colega que ele foi substituir no Manchester, David Beckham. Foi o primeiro clube. Sim, é verdade. É verdade. E será interessante ver neste mundo de transição digital, por exemplo, até onde irá a marca Cristiano Ronaldo depois dele deixar de jogar. Ele já parece óbvio que será um jogador de Portugal, de marca Portugal, já deixou de ser um jogador de clube, e terá, sem dúvida, um salto a fazer depois disso acontecer, que será muito interessante acompanhar-se em termos de indústria. Ele tem feito várias coisas, mas em termos daquilo que será a gestão da sua marca icónica, tem muito espaço para andar, sobretudo com as coisas que nós vamos vendo e que permitem a perpetuação e a longevidade, que ele também fala muito nisso, da sua marca. Obrigado, Luís, e vamos ter que acelerar nesta primeira parte do Jogo Económico. O Rodolfo vai-nos trazer o número que poderá revolucionar o panorama das transferências a nível europeu. São 10,5 milhões de euros. A multa de Arrac pode mudar o mercado de transferências. O Tribunal de Justiça da União Europeia anunciou na última semana que as regras de transferência da FIFA são contra as da própria União Europeia, numa decisão sobre o caso do ex-jogador francês Lassana Diarra. Diz o Tribunal de Justiça da União Europeia que as regras em questão são tais que impedem a livre circulação de jogadores de futebol profissionais que desejam desenvolver a sua atividade indo trabalhar para um novo clube, tal como disse o Tribunal, citado pela agência Reuters, sediado no Luxemburgo. Depois de ter passado pelo Chelsea e Arsenal, em 2014 o jogador francês, então com 29 anos, jogava nos russos do Lokomotiv Moscou, quando um desentendimento com o então treinador Leonid Kuchuk levou a que o clube russo decidisse avançar para um corte substancial do salário de Lassana Diarra. O jogador francês deixou de comparecer nos treinos e em agosto de 2014, e tendo em conta que o vínculo era até 2017, o Lokomotiv Moscou despediu Diarra com base na ausência dos treinos e acusou o clube da violação em termos contratuais. O diferente chegou ao Tribunal Arbitral do Desporto, com o jogador a ser multado no valor de 10 milhões de euros. E, Luís, provavelmente ainda é cedo para dizer se temos aqui um novo caso Bosman, mas a verdade é que esta decisão do Tribunal de Justiça Europeu pode introduzir aqui alguns dados novos relativamente ao panorama de transferências em Portugal. Em Portugal não, na Europa. Sim, eu diria que é tipo a inversão um pouco do caso Bosman, não é? Normalmente costuma existir jurisprudência feita normalmente neste tipo de decisões. Está ainda por ver quais são os detalhes. Vamos ter que voltar à discussão. Sobre o que é que em concreto pode fazer aqui alguma diferença para poder ter alguns ditamos mais permanentes, mas claro que também para não estar numa primeira intervenção sobre isto, é assim, aquilo que parece também estar aqui feito, houve um comportamento também de um jogador que pode ser considerado abusivo, portanto, e isso pode indicar que há um caminho a ser feito para a regulamentação naquilo que é a livre circulação dos jogadores e aquilo que é a liberdade do jogador, que foi sempre sendo protegida
acho que vai continuar a ser protegida, mas que deverá começar a ter em consideração alguns comportamentos abusivos dos jogadores relativamente à sua vontade própria de querer sair dos clubes. Jorge, muito rapidamente. Não deixando só um enquadramento, e o Luís já disse praticamente tudo relativamente a este tema. Estamos a falar de um jogador que viu o seu salário reduzido para metade, unilateralmente por parte do clube. Isso levou a que tentasse forçar a sua saída, ausentou-se dos treinos, rescindiu unilateralmente na altura com o Lokomotiv de Moscovo. Quem levantou esta questão foi até o Charleroi, que na altura tentou contratar o jogador, mas não queria assumir a penalização que poderia ter que pagar os 10,5 milhões de euros ao próprio Lokomotiv de Moscovo, e portanto é um caso para acompanharmos, sobretudo neste tipo de situações. Veremos a quem é que irá ser dada a razão. E, Rodolfo, é de transferências que continuamos a falar neste jogo económico. Falamos do ano de 2025 e do período extra de contratações aberto pela FIFA. O Conselho do órgão que lidera o futebol mundial aprovou por unanimidade os regulamentos para o Mundial de Clubes, prova que vai decorrer no verão de 2025, e uma das principais novidades divulgadas pelo organismo está na possibilidade de haver um período de transferências para os clubes das federações que participam nesta prova, entre os quais estão Benfica e Futebol Clube do Porto. Este novo período de transferências acontecerá entre os dias 1 e 10 de junho, sendo que a decisão de abrir ou não uma janela adicional ficará ao intercritério da FIFA. Se a Federação Portuguesa de Futebol adotar esta decisão por parte do Conselho da FIFA, todos os clubes portugueses terão acesso a este período extra para contratar jogadores. Aproveito para agradecer a presença do Rodolfo Alexandre Reis, estará na próxima edição do Jogo Económico, e começo por ti, Jorge, também muito rapidamente, só 30 segundos de análise, se for possível. Temos aqui uma nova janela de transferências a pensar no Mundial. Sim, acho que imperou aqui o bom senso, já o tinha dito na semana passada, o que é que iria acontecer a contratos de empréstimo válidos até 31 de junho, até 30 de junho, normalmente, que é a data de fim desses contratos de empréstimo, ou mesmo quem terminava contrato no final da próxima temporada. Há aqui uma nova janela de transferências também para permitir aos clubes enfrentar então esse Mundial de Clubes. Luís, para fecharmos. Sem muito mais comentários, é isto, e é um ajustamento, digamos assim, do Mundial de Clubes, das regras ao Mundial de Clubes, que pelos vistos vai mesmo avançar, e isso eu acho que é o que tiramos também aqui desta informação, que são boas notícias. E é só para o ano, e no entanto vem sempre à discussão neste hat-trick. Muito obrigado. Luís e Jorge regressam connosco para a segunda parte do Jogo Económico, onde vamos falar do cluster da indústria do desporto em Portugal. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico. Da maior fábrica de bicicletas da Europa aos caiaques preferidos dos canoístas nos Jogos Olímpicos, o cluster do desporto foi lançado há um mês, mas há muito que dá cartas no panorama internacional. 70% de um volume de negócios de 270 milhões de euros diz respeito a vendas nos mercados externos. José Eduardo Carvalho, presidente da Associação Industrial Portuguesa, é o convidado deste Jogo Económico. Muito obrigado, José, pela presença neste Jogo Económico, e estávamos a falar em off que é uma enorme satisfação ao longo dos muitos programas que já fizemos do Jogo Económico. Trouxemos aqui uma série de empresas das mais variadas áreas ao nível daquilo que se denomina como a economia do desporto, e finalmente temos aqui um cluster das indústrias e tecnologias do desporto que vem agregar aquilo que melhor se faz nesta área em Portugal, já com um volume de negócios considerável, com um pendor exportador também muito, muito interessante. E eu pergunto, José, como é que surgiu a ideia e a necessidade de criar então este cluster, e com que objetivos? Bem, eu se calhar começava por definir o conceito de cluster, para nós percebermos o contexto onde se enquadra todo este trabalho que foi feito, e a motivação e a vontade que tem havido por parte daqueles que integraram o cluster. O cluster é entendido como uma organização, uma plataforma que integra empresas, universidades,
associações empresariais, entidades públicas. Muito diversificada, muito não é? diversificado, e que tem como objetivo desenvolver ações de eficiência coletiva e colaborativa, de forma a potenciar a inovação, o crescimento, a internacionalização de um determinado setor. E este objetivo de criar clusters já vem de governos anteriores, mas tem havido neste momento, há uma estratégia europeia para dinamizar os clusters empresariais. Em Portugal nós temos 18 clusters constituídos, dos diversos setores, desde a petroquímica, o calçado, vestuário, etc., que têm uma importância muito grande na economia nacional. Portanto, emprega 1,8 milhões de trabalhadores, 50 mil milhões de volume de negócio, 20 mil milhões de volume de exportação. Portanto, tem já um peso significativo. Um peso muito grande. Porque é que começou a haver esta ideia de olhar para o cluster e para a fileira do desporto? Nós, em 2023, fizemos um projeto conjunto de internacionalização com 20 empresas destes setores. Foi um primeiro passo para perceber a dinâmica do setor. E a partir também, dali começámos a ver o potencial de crescimento que tem havido o potencial de crescimento que tem e aquilo que tem ocorrido nos anos mais recentes. Obrigou-nos a estudar o mercado e caracterizar o mercado. E tivemos acesso a um estudo da McKinsey. O estudo da McKinsey, que faz uma caracterização do mercado global, atinge valores do volume de negócios no mundo, na fileira do desporto, anda à volta de 520 mil milhões de euros. As exportações, o volume de negócios de todas as empresas portuguesas são 533 mil milhões. Para se ver a dimensão que existe neste mercado. E tem estado a crescer, depois do Covid, a taxas de 2 dígitos. Menos na Europa, cresceu 8%, na América do Norte 6%, mas na América do Sul cresceu 22% e na Ásia cresceu 12%. Um potencial tremendo, Portanto, potencial. Poderão perguntar, então, o que é que está a motivar este crescimento? Diversas coisas. Em primeiro lugar, a adoção de estilos de vida mais saudável, não é? A percepção que existe que a atividade física impacta com o bem-estar e com a saúde, o aumento da prática desportiva, de competição, o aumento também da prática recreativa e dos jogos sociais. Tudo isto tem contribuído para duas coisas. Para o crescimento, para a procura de bens e serviços ligados ao desporto, ponto número 1. Ponto número 2, os gostos dos consumidores têm evoluído para consumir artigos com algumas características ecológicas. E também isso tem motivado a haver um grande avanço no ponto de vista tecnológico e de inovação. E, portanto, após vermos esta caracterização, começámos a estudar o que é que vale o setor em Portugal. E o setor em Portugal, chegámos a duas conclusões. Em primeiro lugar, o volume de negócios são 2,8 mil milhões de euros. As primeiras estimativas que fizemos eram mais reduzidas. Tem um volume de exportação de 604 milhões de euros, mas, contrariamente a outros setores da atividade económica, tem um saldo comercial positivo, que é extremamente importante. Isto é, a incorporação de bens ou de artigos podem motivar depois a exportação. Neste caso temos um saldo comercial positivo, o que não se passa nos setores. Mas o mais importante não foi isso. O mais importante foi verificarmos que nós temos empresas líderes europeias e mundiais neste setor, o que infelizmente não se passa noutros setores. E o calçado também, não é? E o calçado. Mas apesar do calçado ter uma incorporação muito forte, certo, que depois condiciona o vale da exportação. Temos o maior fabricante, tal como há pouco disse, de correntes para bicicletas. O maior fabricante mundial. Temos a empresa líder, tal como disse, na produção de caiaques e de canoas de alto desempenho. Vimos a exibição agora nos Jogos Olímpicos. Temos a maior fábrica de montagem de bicicletas da Europa. Isto não se passa em setor nenhum da atividade económica em Portugal. Temos uma das empresas mais inovadoras para a introdução de elementos de proteína, de ovo e de leite
na suplementação que é outra componente muito importante, a componente da alimentação. Uma componente extremamente e que está importante. A crescer muito também em Portugal. Temos as empresas que exportam relevado e que colocam o relevado nos maiores palcos desportivos. Os grandes palcos a do nível Real Madrid, mundial, é verdade. Uma empresa portuguesa Lá que está fez. o relevado. Temos uma empresa que é uma referência neste momento para a fabricação de raquetes em cortiça de pádel. Outra. É verdade, perante uma coisa destas, era muito difícil deixarmos perder esta oportunidade. Porque tanto mais que o Ministério da Economia, através do IAPMEI, lançou o reconhecimento oficial destes clusters. Os que já existiam e os emergentes. E com critérios extremamente rígidos. Isto é, 60% de tudo o que entra no consórcio tem de ser empresas. Quer dizer, não podemos ter instituições públicas ou não temos de ter universidades por um valor superior ao das empresas. Tem de ter um volume de exportação mínimo de 150 milhões de euros. E tem de estar formado, constituído legalmente antes da candidatura. Portanto, isto era difícil, em tão pouco tempo, num mês e meio, mobilizar empresas do norte a sul do país para entrar nesse cluster. Tanto mais que não era muito percepcionado em termos empresariais, ainda não é muito percepcionado as vantagens que existem na constituição destas organizações, mas foi possível. Portanto, foi possível. Criámos, com 60% das empresas do norte do país, 4 universidades, a Faculdade de Motricidade Humana, a Universidade de Aveiro, a Escola Superior de Desporto de Rio Maior e a Universidade do Porto. Outras universidades vão entrar agora. Vão entrar agora, é o caso de Coimbra. E vão entrar numa segunda fase. Um autêntico plantel de luxo ao nível daquilo que é a indústria do desporto e aquilo que melhor se faz em Portugal neste domínio. Muito. Foi uma iniciativa boa e creio que vai ser um sucesso. Muito bem. Vamos alargar aqui um bocadinho a discussão ao nosso painel de comentadores, Luís. Temos de facto aqui uma indústria do desporto pujante e com grande margem de crescimento. Quão importante é esta diversificação do tecido económico em Portugal para esta variante do desporto que tem aqui um potencial em termos de capacidade de exportação que é enorme, como foi salientado? Sim, antes de mais agradecer a presença do Sr. Presidente da AIP e pela explicação que deu. Acho que é daquelas iniciativas que têm todo o valor, porque é um setor... Portugal já em si, e nós temos falado aqui várias vezes nisso, tem que procurar expandir, globalizar as suas marcas, porque nós, como mercado interno, não chega para segurar uma série de projetos, sobretudo se forem para ser ambiciosos. E julgo que, obviamente, que ter isto de uma forma musculada, organizada, num setor ao qual eu, acho que adicionaria talvez aqui a possibilidade de ter um ângulo de entretenimento e talvez a parte do e-games, certamente se que calhar tem esse, não é? Mas faz todo o sentido, porque são tendências mundiais, são coisas que Portugal tem trabalhado em setores de nicho. Alguma destas empresas, por outras razões, eu também já conhecia a vocação e, portanto, só precisam de ser amplificadas e terem o apoio formal. E nisto a diplomacia económica, muitas vezes, seja no formato mais tradicional do governo ou das estruturas, como é o caso da AIP, faz todo o sentido. Eu deixava só uma pergunta para não tomar também muito tempo e deixar, obviamente, o espaço aberto para outras, que era relacionada com os mercados. Sente que os mercados por onde as empresas conseguem posicionar melhor são aquelas que nós culturalmente, tradicionalmente, procuramos, que é de língua portuguesa, ou que são os mercados provavelmente o drive disto tem a ver mais com os mercados onde existe mais capacidade para vender com melhores margens estes produtos? Como é que é o mix em termos de expectativas de crescimento? Se nós repararmos e analisarmos os planos de atividade dos 18 clusters constituídos, aquilo que nós vemos é que há muita coisa que já é feita por associações empresariais, por outras já existentes. Portanto, não vale a pena haver apoio público para criar organizações que depois acabam por fazer aquilo que os outros fazem de forma meritória. Mas há três áreas muito importantes que eu acho que se podem diferenciar nos clusters. Uma é a inovação e a segunda é a internacionalização. E a terceira é a cooperação empresarial.
começando pela internacionalização. Há muito que a Associação Nacional Portuguesa defende, desde 2014, que devia haver requisitos de dimensão mínima no tecido empresarial para se poderem candidatar a sistemas de incentivos em duas áreas. Uma da internacionalização e outra na inovação. Uma empresa que não tenha balanço não se pode internacionalizar nem ter grandes veleidades de ter um reforço da sua capacidade exportadora. Tem de cooperar. Uma empresa, um tecido empresarial onde se concentra 50% de emprego em empresas com menos de 10 trabalhadores, nem progride muito em termos de inovação, em termos de internacionalização também não faz, e, portanto, mesmo em termos de pagamento de salários, as coisas ficam limitadas. O cluster tem esta característica. Ao integrar empresas do mesmo setor, pode muito bem incentivar o redimensionamento das fusões e aquisições que outras associações não podem fazer. Certo. Tem também outra vantagem, que é escolher mercados e ter a possibilidade de escolher mercados emergentes. Não os mercados estão consolidados, mas desenvolver um conjunto de atividades e ações que podem ir para mercados emergentes. Tem outra grande vantagem. Nós, no país, excepto a cortiça, nós não somos potência mundial em nada. Mas temos modalidades esportivas, que somos a quinta ou sexta modalidade, sim, a potência mundial. Porque não aproveitar os embaixadores da referência, tanto em termos coletivos como em termos individuais, para fazer a promoção no estrangeiro daquilo que bom e de excelente que se faz nas empresas e na economia portuguesa. Também pode ser aqui, ao integrarmos clubes de futebol, ou integrarmos municípios que têm o desporto como ponto importante na sua estratégia de competitividade territorial. O Comitê Olímpico, ao metermos todos estes players, estes agentes neste consórcio ou neste cluster, nós temos possibilidade de utilizar instrumentos de promoção para melhorar a nossa competitividade externa, que se não tivéssemos este tipo de organismos, não teríamos essa possibilidade. Portanto, em termos de internacionalização, é fundamental a existência destes clusters. Agora, na inovação, é um dos fatores críticos que explicam um déficit de competitividade e de produtividade da economia portuguesa. Mas estas organizações têm, dentro do seu seio, pela primeira vez, universidades e empresas. E o modelo que está-se a fazer no PRR, que tem tido um bom desempenho, pode ser reproduzido aqui. Porque até aqui a inovação, como é que é feita? Há muito conhecimento que se passa nas universidades. Há muitos investigadores que são subsidiados e subvencionados para fazer investigação, mas os KPIs dos investigadores acabam no registro da patente, não passa para o mercado. Achamos até que os KPIs dos investigadores deviam se estender até que a patente passasse para o mercado e passasse para a economia. A possibilidade que temos de haver investigação que logo à partida é feita entre as necessidades de inovação das empresas e o nível de conhecimento e os nichos de conhecimento que as universidades têm, é outra área que não é dada pelas ações empresariais, mas pode ser dada pelos clusters. E, portanto, a nível da inovação e a nível da internacionalização, são duas áreas onde podem assumir um papel liderante. Deixa-me só ouvir o Jorge, que ainda não o ouvimos. Jorge, temos aqui um potencial tremendo, um mercado com enorme capacidade de poder chegar a várias valências, digamos. Sim, antes de mais cumprimentar o José Eduardo Carvalho e agradecer a disponibilidade para estar connosco. Eu e tu, que somos os mais antigos neste plantel, o Luís, a aquisição foi o reforço para esta nova temporada. Temos ainda a receber vários exemplos de empresas que são por si inovadoras, que e vários já quadrantes, têm, não é? Várias áreas, algumas até de menor dimensão, mas que já têm clientes fora de Portugal e em vários contextos. E eu acho que, se olharmos para o nosso mercado, a economia portuguesa tem de facto uma limitação, que é olharmos aqui para o mercado espanhol interno, e que tem 5 vezes a nossa... O mercado interno tem 5 vezes a nossa dimensão. Acho que a realidade também mudou.
e se olhássemos há 15 anos, porventura não se falava de exportações como se fala hoje. E eu acho que aí houve uma alteração de paradigma até dos próprios empresários. Porventura foi importante neste caminho também uma nova geração de empresários e de presidentes do Conselho de Administração e de modelos de gestão diferentes. Hoje discute-se, mesmo na economia portuguesa, modelos de governance diferentes, com regras diferentes e com posturas de estar no mercado e na economia diferentes. Agora, se olharmos para o potencial e para a importância que o desporto tem, e eu pegava aqui também numa coisa que o José Eduardo dizia, que é, eu acho fundamental e é uma questão muito pouco debatida, e isso poderia levar-nos a outro tipo de discussão, até para a própria reformulação do ensino superior em Portugal, que me parece de algum modo desajustado para aquilo que é a realidade da economia. Acho que cada vez mais importante haver esta ponte entre as universidades e as empresas. E os clusters precisam potenciam isso. Eu acho que isso, que o papel dos clusters pode ser importante, mas depois também, de certa forma, para criar sinergias entre empresas, por exemplo, da área tecnológica, ligado ao desporto, mas também para as empresas que já são líderes que comercializam bicicletas produzidas em Portugal ou caiaques e por aí fora, poderem criar sinergias e porventura conseguir ganhar clientes de maior dimensão fora, e porque estes clusters podem ser importantes também na medida de podermos ganhar uma maior dimensão para poder atacar o mercado de exportações. E isso é absolutamente fundamental, porque se nos limitarmos ao nosso mercado, e volto um bocadinho ao início, o nosso mercado interno é de facto de uma dimensão muito reduzida quando comparados com outros países, mesmo da União Europeia e fora da União Europeia. Temos aqui já pouquíssimo tempo para concluir esta segunda parte do jogo económico, mas eu não resisto a fazer uma pergunta ao José Eduardo relativamente àquilo que é o tema da atualidade em relação à discussão do Orçamento do Estado. Tem sido muito debatida a questão da descida do IRC. Pergunto-lhe para estas empresas, mas se calhar fazendo ampliando um bocadinho mais o espectro, para as empresas, sente que era importante esta descida do imposto? Nós somos defensores de uma descida da tributação sobre o rendimento das empresas de forma transversal a toda a economia. Há muito tempo que somos defensores nisso. Entendemos também que o Orçamento Geral do Estado é um instrumento fundamental para a gestão do país, mas as empresas portuguesas dependem muito mais de fatores externos do que internos. Quer dizer, a recessão na Alemanha vai ser muito mais importante. É muito mais importante e condiciona muito mais a evolução propriamente a aprovação ou não do orçamento. Achamos fundamental que seja apurado. Porque o orçamento acaba por ser um instrumento que beneficia alguns grupos ou pode prejudicar outros. Mas os fatores externos são fundamentais. Mas estamos convencidos que o orçamento vai passar. Vai ser viabilizado. É a opinião que temos sobre o que se irá passar. Da mesma forma, como temos de ter certeza que vai haver o crescimento da despesa pública, porque não vale a pena estar a discutir impostos, só descida de impostos, se nós não discutirmos a despesa pública. Claro. E normalmente é uma discussão que toda a gente faz. No Parlamento não se discute o problema da despesa pública. Enquanto não se diz a despesa pública, é muito difícil. A arrecadação fiscal vai continuar. Sendo que é fundamental ter orçamento e estabilidade, até do ponto de vista das empresas, para haver maior investimento. E quando formos para lá já se conhece então esse documento. José Eduardo Carvalho, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico, foi um gosto e creio que não será a última vez que estará connosco. Teremos todo o gosto em recebê-lo para perceber também como é que está a correr esta dinâmica do cluster e que resultados é que estão a ser obtidos. Muito obrigado então mais uma vez pela presença neste Jogo Económico. Partimos agora para a terceira parte do programa e para as escolhas dos nossos comentadores. É já a seguir. Estamos de volta para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Começamos precisamente pelo número. O Jorge traz-nos o número 1. Número 1 porque os resultados das equipas portuguesas nas competições europeias têm sido favoráveis, diria com
com exceção da última semana, não foi assim tão positiva quanto isso. Ainda assim, uma vitória para o Benfica, uma vitória para o Vitória Sport Clube na Conference League, Sporting e Porto com 2 empates e o Braga com mais dificuldades a perder 3-0 frente ao Olympiacos. Mas, sobretudo, destacar aquilo que eu tenho vindo a dizer muitas vezes: é fundamental que equipas como o Sporting Clube Braga, o Futebol Clube do Porto, estes na Liga Europa e depois o Vitória Sport Clube na Conference League possam amealhar pontos para o ranking UEFA, e porque claramente para Benfica e Sporting o nível de dificuldade e de exigência é diferente na Liga dos Campeões, mas é importante, até porque depois sabemos que os pontos é dividir pelo número de equipas que no início da época começaram a sua participação, e esta temporada é a primeira em que, em muito tempo, que vamos conseguir ter as 5 equipas que iniciaram a época a disputar competições europeias, que vão estar nesta fase de Liga, seja na Conference League, na Liga Europa ou na Liga dos Campeões, e para já com o Vitória Sport Clube, e por isso trazia este destaque, com o Vitória Sport Clube a ter um papel preponderante nesse amealhar de pontos para poder chegar, passou várias eliminatórias para poder chegar a esta fase de Liga e para já a começar com uma vitória. E isso é muito relevante, o que vale neste momento o primeiro lugar no ranking da UEFA. Luís, mantemos nas Champions, mas o teu número é o 10. Sim, neste caso mais ligado à parte da prova, digamos, a prova rainha. Os 10 pontos da Champions, porquê? Porque os principais clubes portugueses estão, passadas 2 jornadas, têm uma ótima pontuação. Eu acho que a jornada europeia correu bastante bem aos clubes portugueses, e isso deixa a entender que podemos chegar ao final do ano, provavelmente com surpresas e com clubes a poderem ambicionar estar na fase seguinte da Liga dos Campeões, o que vai ser muito importante, até porque lideramos o ranking da UEFA, e isso pode ser muito positivo numa altura muito crucial para o futebol português. Obviamente que o comportamento dos clubes nas outras competições também é importante, mas nesta fase onde tudo se está a discutir e tudo se está a transformar, foi muito bom e foi um grande começo para as equipas portuguesas. E venham de lá mais pontos, tanto para o ranking como para as 2 equipas que estão presentes na Champions e já agora nas outras competições. Vamos passar para o protagonista desta semana, a escolha do Jorge, até porque estamos em modo seleção, é de um velho que chega agora à seleção portuguesa. Sim, Ricardo Velho, acho que é o grande destaque desta convocatória para a seleção nacional. Acho que é, pela primeira vez, acho que o país futebolístico está todo de acordo com o Roberto Martínez. É bom olhar para as 2 épocas que o Ricardo Velho acabou por fazer no Farense. Mesmo esta época, o Farense está em último lugar, e ele tem impedido, feito grandes defesas. Ainda no último fim de semana o Farense conseguiu a sua primeira vitória por 1-0 e ele foi absolutamente decisivo. É claramente um guarda-redes de grande qualidade, que me parece não estará muito tempo em Faro, no Sporting Clube Farense. Até se falou pedir para o Benfica. Sim, na altura no mercado de transferências falou-se muito da fasquia dos 10 milhões, ele tem um valor de mercado a rondar os 3 milhões de euros. Eu julgo que é uma operação que se irá fazer muito a médio e longo prazo. Iremos eventualmente até no mercado de inverno se poderá arrumar a outro clube. Um jogador que dividiu a formação entre Sporting Clube Braga e Futebol Clube do Porto, acaba por ter esta passagem já na sua 5ª época no Farense, a chegar à seleção, e depois todo o entorno, a forma como os colegas de equipa acompanharam o Ricardo Velho a assistir ao anúncio da sua convocatória, numa convocatória, como disse, acaba por ser um nome unânime, e onde poderiam mais uma vez caber outros jogadores. Eu acho que Roberto Martínez, para não desagradar nem adeptos do Sporting nem adeptos do Benfica, não convoca nem o Tomás Araújo nem o Eduardo Quaresma, não convoca nem o Florentino nem o Daniel Bragança, leva o Samu Costa, para não deixar ninguém chateado cá no futebol nacional. Araújo agora foi chamado à última hora para substituir Gonçalo Inácio, mas sobretudo eu acho que o grande destaque acaba por ser esta chamada de Ricardo Velho, com alguma curiosidade, como disse, para ver o que será o futuro de Ricardo Velho. Espero que tenha ido à seleção, não para fazer fisioterapia,
mas que tenham a oportunidade de jogar e que não aconteça o mesmo que aconteceu ao Giovanni Kenda na última convocatória. Luís, fechamos com Bruno Lage, a tua escolha para esta semana. Sim, não só obviamente pela vitória que conseguiu na Liga dos Campeões, que acho que foi bastante afirmativa para o trabalho dele. O Benfica passou uma fase muito turbulenta e está a passar ainda uma fase muito turbulenta que o Bruno Lage conseguiu fazer disfarçar com o comportamento esportivo da equipa. Leva numa segunda vertente a mostrar que o plantel que o Benfica tinha, afinal, tinha bastante qualidade. Ele conseguiu amplificar esse valor e para aquilo que interessa também, que é a parte económica e financeira, significa que o Benfica hoje está mais perto de poder se relançar também no campeonato e relançar-se também naquilo que é o mercado de transferências, que é sempre importante para balancear as contas do clube. Portanto, não é ainda o Sebastião que vem do Neveiro, mas o Neveiro já veio no jogo nacional. Portanto, resta ver agora seguir o resto do comportamento. Eu penso que vai ser bastante importante para aquilo que for o resto do campeonato do Benfica e da prestação também europeia. Muito bem. Luís e Jorge, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos na próxima semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.